Ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional. Havia uma grande expectativa, o que vai acontecer, como será e tal. São entrevistadores muito duros, já tratei desse assunto aqui. E desde logo se firmou uma mentira, né? Se firmou uma mentira grave, né? Segundo a qual os entrevistadores da Globo pegaram leve com o Lula. Né? Não, isso é bobagem que o bolsonarismo andou espalhando. O problema é que uma entrevista depende da qualidade dos entrevistadores, das perguntas que são feitas, mas uma entrevista é, sobretudo, feita por aquele que é um entrevistado. Então o desempenho do entrevistado conta muito. Não é só o entrevistador. Basta ler, ouvir, eu li, vi o vídeo, vi ao vivo, e está ali. A dureza absoluta. Inclusive, mais de uma vez se voltou a um tema quando se considerou que a resposta não era satisfatória. Agora, se o Lula acabou se dando bem, e acabou, aí, meu filho, vai reclamar na cama que é lugar quente. Eu até observei hoje de manhã. Ele estava muito à vontade, não ofendeu os entrevistadores, não bateu boca com eles, teve um olhar generoso com quem ele falava e não de rancor, né? Soube usar as câmeras do estúdio, né? Até circulou por aí, o Chico Pinheiro deu dica para ele, que o Chico está na campanha. Pode ser, espero que tenha dado, mas não dica de, a Globo vai fazer isso, porque que eu saiba, o Chico saiu da Globo, né? Ele pode ter dado dica de quem é experiente em televisão, mas nada impede que o Jair Bolsonaro tenha essa mesma pessoa. Então, se o Lula soube usar a câmera, né? Bom, Lula, quando você estiver olhando de cara, estou imaginando aqui, Lula, quando você estiver olhando para a cara deles, alguma câmera vai estar te pegando de lado. Você não vai estar olhando para a cara do público. Agora, se você virar um pouquinho para cá, aí você já olha para a cara do público. E ele soube usar isso. É claro que isso ajuda, porque cria ali a comunicação direta. Então, eu chamei a entrevista de uma entrevista perfeita, porque eu concordo com tudo que o Lula disse? Não. Não. Há coisas ali de que eu discordo. Eu chamei de entrevista perfeita porque raramente alguém soube usar tão bem o tempo a seu favor, sem contar com a ajuda dos entrevistadores. Ajuda que eu digo, uma ajuda imprópria. Ao contrário, as questões foram muito duras. Agora, ele soube atravessar. Não adianta, não esperem de mim decretar um empate. Olha, que eu tenho visto na imprensa. Em nome da isenção, vamos decretar empate. Foi tudo 0-0 para todo mundo. Não é verdade. Quando eu digo 0-0 não é verdade, eu não estou nem entrando no mérito, Bob Furuia. Se ele ganhou eleitor, não ganhou eleitor. Porque aí eu teria que fazer isso aqui funcionar. A minha bola de cristal. E a minha bola de cristal não dá essas coisas. Essa é uma bola de cristal que me ajuda com a lógica. É só uma brincadeirinha. Eu não sei. Tem um monte de gente aí com as suas métricas. Aliás, tem um monte de especialistas, hoje vale bem, na própria métrica. Você inventa uma métrica e vira especialista na métrica que você inventou. O que é uma tranquilidade. Ninguém será mais especialista do que você naquilo que você mesmo inventou. Isso, aquilo, e mede isso, e mede... Eu não sei. Vamos ver. Eu analiso o quê? A fluência das respostas, o conteúdo das respostas, conteúdo que eu digo do ponto de vista da eficiência de quem perguntou e de quem respondeu. É isso que eu vejo. Se está atraindo a minha atenção ou não, mas a minha atenção é a atenção de todo mundo, também não sei. Sei que eu vi um pensamento inteiro num caso e um pensamento muito fragmentado no outro. Se isso se traduz em voto ou não, queridos, aí nós vamos ter que ver. Vem pesquisa por aí, depois vem a pesquisa das pesquisas, a urna.
Eu nunca disse aqui, em nenhum momento, vocês podem procurar, ao contrário, eu escrevi isso, eu tenho vários textos na Folha de São Paulo dizendo a eleição não está definida e vai ser apertada. Então, eu não vejo isso. Eu analiso se as respostas são boas ou não, no sentido de atender a demanda que foi feita. É isso. E vou pontuar aqui algumas coisas. Então, senhores, não houve empate. Aliás, a imprensa está tentando decretar um empate que os próprios bolsonaristas não decretam. Né? Daí certo nervosismo. Fúria até. Né? E de resto, deixa um conselho aqui a alguns coleguinhas. Olha, vocês jamais conseguirão a aprovação de fascistoide. Todo mundo que está na campanha do Bolsonaro fascistoide? Não. Mas aos fascistoides. E de fascistoide vocês jamais conseguirão a aprovação. É inútil lutar por isso. Até porque isso não seria um atestado de isenção. Isso seria ganhar uma medalha de otário.